E essa coisa do Dharma ativista, do política e Dharma, né? Sempre evito de falar disso. Mas tem dois aspectos que eu resolvi, que eu achei que eu tinha que falar, que é uma ideia que é budismo engajado, assim, budismo ativista totalmente, né? E a outra ideia que é, não, a vida pessoal da pessoa e a visão política dela é uma coisa e depois a vida do Dharma é outra. E eu acho que tem extremos nas duas, né? Novamente, não tem saída fácil, não tem preto no branco, tem que pensar, né? Não tem para ter preguiça de pensar, tem nuance aí. Todo budismo é engajado. A ideia de budismo engajado é absurda porque parece que quem está meditando não está engajado em beneficiar os seres. Porque beneficiar os seres é, sei lá, fazer passeata, ou sei lá, parar de consumir XY, ou talvez, não sei, até guerrilha, sei lá. Se não for uma ação política de impacto no mundo, assim, direto, não é uma ação política. Mas não, toda ação no Dharma tem impacto político. Toda ação no Dharma. Toda ação no Dharma significa treinamento da mente. Toda coisa que a pessoa faz tem um impacto nos outros seres e esse impacto tem uma dimensão política. Então, se a pessoa treina a mente para ser generosa e tem um exemplo de ser generoso, os outros seres eles são beneficiados não só pela generosidade, mas pelo exemplo da generosidade. E esse exemplo ele não é uma coisa que dura uma eleição ou que dura 10 eleições, mas é uma coisa que permanece, permeia os 3 tempos, né? Então, eu usei o exemplo da generosidade, mas qualquer prática, meditação, qualquer treinamento da mente, estudo do Dharma, preservação do Dharma no mundo. Por quê? Porque o Dharma educa as pessoas, por exemplo. Tem outras coisas que não são Dharma que educam em ética. Então a pessoa não vai prejudicar os outros por motivos seculares, por motivos para obedecer a Deus, por vários motivos. Mas no Dharma também tem ensinamentos éticos. E esses ensinamentos éticos eles são bons não só para quem pratica, mas para a sociedade de forma geral. Então, e para, né, evidentemente, na ação política. Então, se a gente reforça a ética por esse ou por aquele motivo, por um motivo secular, por temência a Deus, ou pelos motivos do Dharma, que é um motivo empírico, né? Que não é nenhum motivo secular, mas é um motivo que vem da experiência da prática imerso na tradição do treinamento da mente, na tradição budista. Assim. Talvez seja peculiar ao budismo isso. Então, quando a pessoa transforma a mente dela, ela transforma o mundo. E ela transforma o mundo indiretamente, ao longo prazo, e ela transforma o mundo diretamente, porque as pessoas tocadas por ela, tocadas pelo exemplo dela, são beneficiadas. Daí, claro, a pessoa pensa, mas tem um problema ali específico. Bom, se a pessoa tem a boa motivação, ela pode agir em qualquer problema específico e pode trazer benefício. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós tendemos a julgar o que os outros estão fazendo. Então, se o budista não age, não participa desse ou daquele ativismo específico que uma ou outra pessoa está defendendo, parece que o budista não está participando da ação política. Não, cada um tem o seu escopo, né? Não dá para exigir assim, por exemplo, uma vez eu tenho algumas áreas que eu gosto de trabalhar, né? E eu não mencionei ativismo a favor dos animais, mas não é que eu seja contra, eu acho que é ótimo as pessoas trabalharem por não torturarem animais, por menos abate de animais, por defender os animais de todo tipo, né? Essa questão de até os animais de estimação que são que acontece várias coisas, que tem pessoas que trabalham com isso, né? Aí, porque eu não estou engajado nessa forma específica de benefício, isso não quer dizer que eu não apoie, mas isso também não quer dizer que eu precise estar engajado em todas as formas de benefício que surgirem na minha frente. Eu tenho que ter uma certa... O ideal é que a pessoa ela assuma o que ela consegue fazer, né? E ela assuma
e ela assuma de uma forma prática. Então não adianta pegar todos os pratos para girar e deixar cair 3 ou 4 todo o tempo, né? Então a pessoa está sempre fazendo a primeira coisa que está na frente, que alguém diz que é importante, e larga todas as outras. Então eu considero a preservação do Dharma, a tradução do Dharma, né, prioridades. E considero mais benéfico a mais longo prazo para mais seres. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que outras pessoas talvez defender, sei lá, o urso polar seja mais importante nesse momento que os ursos polares estão desaparecendo, certo? Pode ser. Não tô caçoando, pode ter uma importância muito grave nisso. Mas cada um segue a sua perspectiva, a sua capacidade de perspectiva bodhisattva. Então nem a pessoa que está lá salvando os ursos polares pode reclamar da minha atividade, no meu engajamento de meditador e de tradutor e de propagador do que eu considero mais benéfico para os seres, que é o Dharma. Nem eu posso caçoar da pessoa, porque a pessoa está, em vez de praticar meditação, está lá ajudando o urso polar. Eu até posso tecer, né, como ela pode tecer as suas dúvidas com relação à minha atividade, eu posso tecer dúvidas com relação, mas de uma forma respeitosa e também de uma forma que não afirma, né, assim, que ela está errada e eu tô certo, enfim, né, porque a pessoa está fazendo o que ela consegue, né? Eu estou fazendo o que eu consigo, o que eu estou adaptado para fazer. E assim com todas as atividades. Então a gente pode até incentivar uma pessoa a certo ativismo de fazer retiro de meditação por 3 anos, de estudar a tradução, estudar o Dharma, levar o Dharma a sério, assim, como uma forma de transformar o mundo politicamente, levar tudo isso para esse lado. Ou a gente pode incentivar a pessoa dessa forma, mas também, se a pessoa, por acaso, depois, né, a gente não vai ficar chateado se a pessoa, né, mesmo no Dharma, mesmo se a gente botou energia, se a gente patrocinou a pessoa, se a gente dedicou tanto tempo para aquela pessoa ingratamente, ela foi lá e largou, que você foi lá, sei lá, virou punk rocker, porque o punk rock tem mais impacto no mundo e é uma forma melhor de beneficiar os seres na visão da pessoa, que às vezes não tem nem benefício no que a pessoa está fazendo, né? Não estou dizendo que o punk rock não tenha benefício, mas tem várias atividades humanas que as pessoas acham que tem benefício e não tem nem benefício. Mas a pessoa, ela tem uma boa motivação e ela acredita que tem benefício e ela vai lá e faz. E daí se você dedicou energia nessa pessoa, patrocinou ela estudar 20 anos num mosteiro, depois patrocinou, depois fez ela fazer não sei quantos anos de retiro, daí ela virou punk rocker. E daí você... eu fiz tudo para a pessoa ser do Dharma, mas a pessoa resolveu que ela ia beneficiar os seres como punk rocker. Aí, na visão do Dharma, faz sentido você ficar um pouco triste, mas não faz sentido nenhum você ficar amargurado com relação a isso, levar isso para uma seriedade muito grave, assim. Porque os bodhisattvas trabalham num escopo muito amplo, né? Então, você fez tudo que você podia, se a pessoa aproveitou ou não aproveitou. Nossa, os meus professores comigo, o que eles têm de paciência comigo com relação a isso, o que eles achavam que eu podia estar fazendo e que eu não estou fazendo é incrível, né? Então, eu não sou capaz, com relação aos outros, assim, às vezes a pessoa falou errado 2 vezes uma coisa, eu já estou assim, eu tenho que desistir dessa pessoa. Essa pessoa não tem jeito. Estou dizendo que eu não consigo ter a paciência e a capacidade de lidar com a ingratidão que os meus professores têm, né? Mas a gente deveria ser assim, a gente deveria ser capaz de lidar com o fato de que as pessoas não fazem o que a gente acha que é melhor que as pessoas façam. Elas não vão agir de acordo com o que a gente pensa que é melhor. E então acho que parte da ideia do budismo engajado vem dessa ideia de que os outros têm que entender o mundo como eu entendo e têm que estar engajados nas mesmas causas, e em todas as causas. Enquanto que, se a gente resolver uma coisinha ou outra dentro da nossa mente, o benefício já é imenso. Então, se a pessoa está engajada numa coisa, às vezes, pontual e pequena, ela está sendo realista com a capacidade dela e está sendo benéfica no longo prazo, no curto prazo, imediatamente, o que for. Enquanto que o outro que está lá com uma ambição grandiosa não tem menor capacidade prática de beneficiar,
de levar a cabo nenhuma dos ativismos que a pessoa está pensando e não acaba beneficiando nem a si mesmo, nem a ninguém. Fica só com uma ideia grandiosa do que, bom, gera uma aspiração, né? Bodhicitta da aspiração. Então, ele gera uma aspiração grandiosa, o que é excelente. Mas um dia ele vai ter que um dia aquilo vai ter que se manifestar de forma prática. E essa forma prática, geralmente, ela tem 1, 2, 3 focos. Não vai ser possível a pessoa fazer 1000 coisas diferentes e agir de uma forma, produzir transformações no mundo de uma forma imediata e assim por diante. Então, normalmente, e daí se a gente pensa em budismo, a gente tem uma clareza com relação aos kleshas operando na nossa mente. A gente sabe que diminuir a raiva em nós mesmos é uma tarefa muito difícil. Então nós nos focamos, reparando na enormidade da tarefa que a gente já tem muito claramente para nós e no benefício que é isso, diminuir a raiva um pouquinho numa só pessoa, que é você. Então a gente tem uma certa humildade, né, com relação a essa atitude engajada. E isso é engajamento. Diminuir 1% de um momento de raiva em si mesmo já transforma o mundo. Isso já é válido, já é grandioso, né? Ainda mais se a pessoa tiver a motivação bodhicitta, a motivação de um bodhisattva, né, de através da prática dela um dia levar os outros à iluminação. Nossa, daí a pessoa é o próprio engajamento, ela é a própria... O problema é que as pessoas pensam assim, a pessoa tá lá, clube de meditação, fazendo meditação para diminuir a raiva, enquanto os outros estão passando fome. Ou enquanto, sei lá, as usinas nucleares ainda existem, enquanto qualquer N coisas que realmente são terríveis e que realmente tem que alguém trabalhar com relação a isso. Mas se a pessoa, ainda mais, aqui nós estamos falando budismo, ainda mais se nós estamos falando budismo, se a gente não vê prioridade e valor no treinamento da mente, o que a gente está fazendo, né? Se a gente não vê isso como engajamento e isso como ativismo, o que a gente está fazendo se envolvendo com o que o Buda ensinou? Né? Se a gente está botando como prioridade transformar o mundo externo, que tem seu valor, que tem o seu lugar, mas se um budista não está fazendo isso, imagina o que o outro vai estar fazendo, né? Então a gente está se relacionando com o budismo porque a gente vê onde estão as raízes dos problemas, que são os kleshas. Se a gente não reconhece os kleshas como a raiz de todos os males do samsara, do mundo, aí não tem como ser praticante, né? Então tem que mudar essa perspectiva. Se a gente vai refinando onde é que está a fonte do problema, onde é que está a solução verdadeira para a panaceia universal que é o Dharma, né? É o remédio que cura todos os males. Então, se a pessoa não tiver essa perspectiva de que através do treinamento da mente, do aprendizado do Dharma, da prática do Dharma, ela não está sendo ativista, daí ela não está perdida, está totalmente perdida, né? E da mesma forma, aí tem outras pessoas assim, mas está acontecendo isso e aquilo no mundo, o budista pode até se envolver, mas na vida privada dele ele se envolve, na vida de praticante dele é diferente. O que eu ouço alguns, geralmente esse ativista que a gente chama de esquerda, e geralmente esse pessoal que quer separar, assim, que quer dizer, não, eu como pessoa eu sou assim, mas eu como praticante eu sou de outro jeito. Tem dois seres, né? Tem a pessoa, o civil e o militar lá, do Dharma lá. Né? São dois postos, né? Então, se a pessoa não tem essa integração na vida dela entre o que ela faz na vida privada e no Dharma, não tem Dharma. Esquece, não tem Dharma. Então, se a pessoa não é capaz de responder pelas suas atitudes políticas, né? No caso, ou por quem ela defende, ou no que acabou as ideias dela, no que pode acabar as ideias dela. No caso, né, por exemplo, sei lá, defender tal candidato, ou tal e tal visão econômica e assim por diante. E a pessoa diz assim, não, eu estou quando eu sou pessoa física eu falo, mas quando eu estou no Dharma eu não falo. E daí como eu sou monge, daí eu evito falar, daí eu não me meto nisso. Por um lado,
faz sentido, por quê? Porque é uma fala muito divisível, causa muita cisão, né? Então, quando a pessoa fala, algumas pessoas gostam e aprovam, e outras pessoas não gostam e vão embora. Então, tem uma habilidade em falar o que tem que ser falado, mas sem causar esse tipo de decisão. Quem não tem essa habilidade diz que é melhor não falar, o que não é bem verdade. Ou melhor falar com habilidade. E se não puder falar com habilidade, daí tem coisas que tem que falar igual, né? Então não adianta que vai ser... como a gente estava falando, né? A gente não perturba o convencional. Mas se o convencional estiver indo contra a nossa prática do Dharma, contra o Dharma, daí tem que falar. E às vezes, as duas coisas, às vezes não pode falar também. Então, por exemplo, a pessoa está numa situação num país muito difícil, que tem censura, China, por exemplo, sei lá, uma coisa assim. Aí a pessoa vai falar de política e vai botar em perigo o centro de Dharma, que ela participa, que ela é uma pessoa, o centro de Dharma, a escola, a universidade. Então, tem certas coragens que são imbecis, que vão causar sofrimento e morte, né? Então, se é hábil, não vai causar sofrimento e morte. Não vai causar, né, não vai causar mártires pela causa, não sei o quê. E, de outra forma também, se é hábil, a pessoa fala, porque vai produzir transformação, vai produzir o que tem que ser produzido. Então, estritamente falando, não é verdade que o budismo não se envolva com política, mas é verdade que o budismo tenta ser hábil, tenta ser político. Então, quando dá para falar, tem que falar. Quando não dá para falar, não pode falar. E quando a pessoa pode ser extremamente escorregadia, como o Dalai Lama, assim, que fala, mas fala de um jeito. Pelo menos costumava ser. Ultimamente ele falou uma ou duas coisas que deu uma certa polêmica, né? Então, mas fala de um jeito que quem entendeu desse jeito fica feliz, quem entendeu daquele jeito fica feliz também, mas, né, quem entende mesmo o que ele está dizendo sabe o que ele está dizendo, assim. Então, por quê? Porque tem que se envolver dessa forma, né? Então não pode deixar de se envolver, mas ao mesmo tempo não pode produzir, não pode atrair, né, sofrimento direto, às vezes, no caso, né? Então, esse caso extremo, por exemplo, da pessoa começar a se erguer e começar a falar certas coisas, e daí o budismo se torna um alvo, né? Ou o centro de Dharma se torna um alvo, ou assim por diante. Então, as pessoas daqui no Brasil, elas elas trabalham em todo tipo de equívoco, né? Então elas não têm cuidado com o que elas falam, ou elas não falam porque elas são covardes, em certo sentido, assim, ou elas dizem que tem que ter essa separação, ou elas acham que o Dharma tem que estar engajado em todas as causas possíveis, enquanto que o Dharma não é isso, né? O Dharma tem seu foco. Então, basicamente é para dizer que está tudo errado. É só para isso que eu estou falando aqui. E normalmente é o que acontece quando eu abro a boca, né? Então, quando eu abro a boca, normalmente eu tenho tanta fala fala de cisão desse tipo, que mesmo quando eu não estou falando fala divisiva, de cisão, assim, todo mundo entende o oposto do que eu acharia. Eu tenho tanta falta de habilidade que todo mundo entende o oposto do que eu achei que eu deveria falar. Então, né, tanto com isso também a gente tem que conviver, né, com as nossas incapacidades de lidar com o Zeitgeist, né, para usar uma palavra chique. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma.
ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Wekora Shinkanson Banane Wamalu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Jabene Jara Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jono Tote Rumpuni Jokizazu Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shinse Sinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tono Tupatenor Buyen Neko Pomolo Rasane Lundu Dileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lunju Druju Chi Pende Jungwane Jempo Tempa Yori Nepa Dan Tempa Zimpe Jebon Kusenja Sentenjo Chi do Sun San Jagoro Rimpo Shengon do Kundate Wachi Boja Bache Kusatu da Pasa So Adev So Jinja Lapto So Shinan Sangwe Bache Jua Dan Zambalon Jeru Pachen de Loba Mahon Bajagoro Pema Sede Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Chapa Pedro Jusho Sunan Guadamira do Sungele Show